Seja muito bem-vindo a mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis. Eu quero saudar vocês nesse momento com a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 17, onde nós lemos assim nos versículos 5 e 6. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Senhor, aumenta a nossa fé, que essa também possa ser a nossa oração nesse momento, nesse culto, que a palavra de Deus que será pregada, anunciada e por ti ouvida, possa te fortalecer, te alimentar na fé. E assim nós queremos orar, invocar o nosso Deus triuno, que é Pai, que é Deus Filho e Espírito Santo. Amém. E assim nós oramos. Querido e amado Deus, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti em culto para engrandecer o Teu nome, também ouvir a Tua palavra. E que essa palavra que pregada e anunciada possa nos fortalecer na fé, possa selar essa certeza que nós temos em nosso coração, Senhor. A certeza de um Deus que nos ama, de um Deus Criador, esse Deus que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para nos salvar, nos livrar da morte. Assim nós oramos, invocando o Teu Santo Espírito nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor que sou, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu
Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Caro irmão, cara irmã em Cristo, no Evangelho de João são registrados 2 momentos em que o Jesus ressurreto aparece diante dos discípulos. No primeiro encontro, no final do domingo da ressurreição, os discípulos são tomados de grande alegria, de motivação e de coragem em meio à situação de portas trancadas e de muito medo. Jesus lhes presenteia com a paz, sopra sobre eles o Espírito Santo e então os envia a dar testemunho. Eles têm a missão de falar da experiência que tiveram com o Senhor e convidar outros a serem discípulos. Já a segunda aparição do Senhor acontece por causa do Tomé, pois este não estava presente no primeiro encontro com o Senhor ressuscitado. Ouçamos o texto de João capítulo 20, versículos 24 a 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei." Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." E logo disse a Tomé: "Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." Ao que Tomé lhe respondeu: "Senhor meu e Deus meu." Jesus lhe disse: "Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram." Analisando a atitude do Tomé, podemos dizer que ele cometeu 3 erros básicos. O primeiro erro foi se isolar dos demais. Quando os outros discípulos se reuniram naquele fim de tarde do domingo da ressurreição, Tomé simplesmente não estava lá. Tomé não ouviu Jesus dizer: "Paz seja convosco", não sentiu a alegria e a coragem que seus companheiros sentiram. Em vez disto, ele ficou sozinho, cultivando seu sofrimento, sua decepção e sua tristeza. Como é importante, caros irmãos, que você e eu estejamos presentes quando lições fundamentais da vida precisam ser aprendidas. É por isso que o autor de Hebreus diz: "Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns." Da mesma maneira que Jesus apareceu aos discípulos reunidos para transformar o medo em fé, Ele está conosco quando nos reunimos em seu nome. Não importa o tamanho do nosso desânimo, não importa o tamanho das nossas dúvidas, Jesus garante: "Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles." Mateus 18, 20. Os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana, no domingo depois da ressurreição. É o nosso dia de culto, é o nosso dia de encontro com Deus e uns com os outros. Durante a semana, os diferentes grupos da comunidade se encontram: os casais, as crianças, os jovens, o presbitério, a oase, mas o culto é o encontro de todos os membros. Precisamos valorizar o culto como o evento da comunidade, o principal evento, a razão de ser de uma comunidade, que é adorar em conjunto ao nosso Deus e Pai. O segundo erro de Tomé, ele aumentou as suas dúvidas insistindo nelas. Ele diz com firmeza: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não tocar ali, e se eu não puser minha mão onde a lança feriu Jesus, de modo nenhum acreditarei." Tomé está decidido em suas dúvidas: "De modo nenhum vou acreditar." Faz quase um juramento: "Nunca, jamais vou crer."
O terceiro engano, o erro de Tomé, foi insistir nos sinais. Ele exigiu provas visíveis, mas não esperava vê-las de fato. Ele colocou uma condição para crer, ver primeiro as marcas dos pregos e tocar nas feridas. Ele exigiu provas, mas nunca esperava ter estas provas diante dos seus olhos. Pois bem, uma semana depois, os discípulos novamente reunidos, e desta vez o Tomé está entre eles. E agora Jesus desafia o Tomé a colocar seu dedo nos sinais dos pregos e na ferida. Jesus cumpriu todas as suas exigências, Jesus desafiou o cético a cumprir sua promessa. Só vou acreditar se. Jesus não critica Tomé. Não, mas o confronta em seu próprio território. Desafiou a sua racionalidade fria e calculista. E assim, passo a passo, foi iluminando as nuvens sombrias do seu pessimismo, de suas dúvidas, de sua descrença. E a resposta do Tomé é muito curtinha, mas é tão profunda: Senhor meu e Deus meu. 3 coisas ela revela. Ela revela que Tomé se submete a Jesus como servo, chamando-o de Senhor meu. Não o chama mais de mestre, como no tempo em que estava com ele na terra. Agora Tomé reconhece que aquele que estava morto é o Senhor vivo, o Senhor dos senhores. Segunda coisa é que Tomé reconhece que Jesus é o próprio Deus. Deus meu. Ali está o Senhor ressuscitado. Isto só pode ter sido obra do próprio Deus. Terceira verdade, Tomé crê num Deus pessoal. Deus meu, Senhor meu. Sim, Senhor da minha vida. A Ele estou unido, a Ele pertenço. Ele está comigo, nunca mais estarei só. Não preciso ficar isolado. Mas não critiquemos o Tomé. Não, cada um de nós é um pouco Tomé. O evangelista João nos dá um detalhe. O Tomé era conhecido como Dídimo, o gêmeo. Tomé então tinha um irmão gêmeo, que não é citado na Bíblia, mas eu sei quem é. Sou eu, é você. Sim, também nós tantas vezes queremos ver primeiro. Queremos ter certezas, provas da presença de Deus. E somos convidados a crer sem ver. E somos bem-aventurados, somos mais felizes que Tomé. Eu não condeno o Tomé, porque ele foi franco, foi sincero e admitiu sua dificuldade em crer. E por isso Jesus o acolhe com muito carinho. Sejamos nós também sinceros, e Deus vai transformar aos poucos as nossas dúvidas em certezas de fé. E em vez de depender de uma prova concreta da sua ressurreição, Jesus nos oferece um caminho muito mais excelente, o caminho da fé. Você creu porque me viu? Felizes, bem-aventurados são os que não viram e mesmo assim creram. Pedro escreveu aos cristãos do primeiro século que não haviam visto Jesus, nem antes nem depois da ressurreição. Ele fala dos efeitos da ressurreição. Uma esperança viva, amor a Jesus, o crer sem ver e uma grande alegria cheia de glória. Em 1 Pedro 1,3 nós podemos ler: Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Que o seu coração possa estar cheio. Que Deus encha o seu coração desta esperança viva. Amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para
confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Convido a todos para uma palavra final de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós somos imensamente gratos pelo privilégio e oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, de recebê-la em nossas casas, de ter a oportunidade de te conhecer um pouco mais. E te pedimos, Senhor, que por meio do Teu Santo Espírito, Tu venha nos ajudar a crer, a acreditar cada vez mais e com mais confiança e convicção que Tu és o Senhor, o Filho de Deus, o ressurreto, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus que vivo está e reina de eternidade a eternidade e que vais cumprir as Tuas promessas da ressurreição e da vida eterna aos que em Ti acreditarem. Nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar cada vez mais. Também, ó Deus, queremos entregar nas Tuas mãos pessoas que talvez nos escutam, nos assistem e que enfrentam dificuldades familiares, problemas de saúde, problemas no coração, angústia, ansiedade, depressão. Entregamos essas pessoas diante de Ti, aos Teus cuidados, e Te pedimos, Senhor, para que Tu olhes por elas com amor, carinho e bondade, lhes traga forças, novo ânimo e a esperança na certeza de que Tu estás com elas. Também queremos, Senhor, nos unir em oração e a uma só voz orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam também a bênção. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor olhe para ti com olhos de amor e de bondade e derrame sobre a tua vida e te preencha com a sua paz. Fiquem assim na paz e na graça do Senhor Jesus e o sirvam com alegria. Amém. São as ruas da cidade, caminhos entre o sim e o não, esperanças, tantos sonhos, desencontros, dores e solidão, mas podem também
paixão.